Sou o professor Branquinho e meu objetivo aqui é mostrar como usar a conexão socket, né, no framework da TPM, da metodologia das três fases, usando o protocolo MOT. Esse tópico está inserido no módulo 3, conceito de comunicação rádio. Para que a gente pense um pouquinho, o que seria essa conexão socket? Qual é a importância dela nesse curso, em que nós buscamos entender o uso da TPM para projetos de cobertura rádio? E aí, nós pensando, como é que eu vou pegar o nó sensor, o meu nó sensor, que está lá a minha PK2, como é que eu vou ligar ela na minha rede Wi-Fi? Será que eu vou precisar associar a PK2 com a rede Wi-Fi? Qual que é a topologia que vai ficar? Então, esse é os nossos questionamentos para entender o que nós vamos estar fazendo. Esse objetivo, então, é que a gente tenha clareza de que o framework da TPM, ele utiliza necessariamente um hardware, que é a PK2, com um computador, que vão precisar se conectar. E neste exemplo nós usamos a conexão socket. Então é possível ter um nó sensor, no caso a PK2, totalmente independente de USB ou coisa que o valha. Só basta alimentar ela que eu vou poder estar medindo as grandezas e a RSSI, a intensidade de sinal que nos interessa no nosso projeto de cobertura rádio. Mas já vai ficar um nó sensor independente, onde tiver essa cobertura Wi-Fi, ele vai poder estar se comunicando. O que nós vamos precisar para fazer isso? Nós precisamos do conceito de socket, mas bem básico, não é a pretensão aqui explicar totalmente socket, só identificar como uma estratégia de conexão. Vamos precisar da PK2, vamos precisar da rede Wi-Fi, mais do que isso, nós vamos precisar do SSID, do nome da rede e da senha dessa rede. Todos os arquivos que nós vamos precisar estão zipados aqui nessa pasta PK2 Wi-Fi MOT Socket. E aqui está a PK2 já montada no seu suporte ali, para que a gente possa fazer algumas medidas, como eu vou estar mostrando. Na PK2, o que eu vou estar usando dela? Eu vou estar usando os LEDs, eles vão estar piscando, demonstrando o recebimento de um pacote e a transmissão de um pacote. Quando recebe, acende o LED vermelho, quando transmite, acende o LED verde. E o LED amarelo, nós vamos conseguir acionar ele, ligar esse LED, demonstrando até o potencial do framework. Nós vamos precisar de uma antena Wi-Fi, na PK2 lá, para capturar o sinal da rede Wi-Fi. Okay? Nós vamos precisar do sensor de luminosidade, nós vamos ter essa capacidade de medir a luminosidade no local. Um botão para simular uma perda de conexão, e um jumper que deve estar na posição luminosidade, que é a primeira posição lá, para estar selecionando o sensor de luminosidade. Bom, primeira coisa, entender o que é socket. De uma maneira muito direta. Socket é tão somente a capacidade de conectar dois dispositivos. E a expressão vem mesmo da tomada da parede lá, a tomada na parede e o socket, essa tomada que consegue plugar, E numa visão mais de engenharia de redes de computadores, socket nada mais é do que aquele conjunto de instruções, de protocolos que permitem fazer essa conexão entre a PK2 e o meu computador. Então, essa é a finalidade do meu socket. Quando nós pensarmos na topologia dessa rede, como é que ela vai ficar? Bom, do lado esquerdo aqui está a nossa PK2, que eu chamo do nosso nó sensor, que tem dois níveis, o nível 1 do microcontrolador e o transceptor Wi-Fi, tá certo? E ele vai estar ligado nessa rede Wi-Fi. Vai ter um ponto de acesso Wi-Fi, onde essa PK2 tem que ser associada, okay? E o meu computador,
que vai estar também associado a essa rede Wi-Fi ou na rede cabeada. Tanto faz, né? Mas vai estar em rede, né? E as demais partes do framework da TPM, que é o Python, que vai fazer a busca dessas informações e o acionamento do LED, uma estrutura de arquivos, né? Nós vamos estar vendo. A abstração, nesse momento a gente não vai usar, mas ali é onde nós fazemos todos os cálculos, né? A manipulação de dados e a exibição, né? Vamos exibir luminosidade, vamos exibir intensidade de sinal, a taxa de sucesso de pacote e uma tela para parametrizar a minha PK2. Então, o que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa, nós vamos abrir o código, né, do Arduino, no IDE do Arduino. Esse código, ele já está testado, né? Eu tenho que estar com a PK2 já pronta para receber esse código. Aí eu vou fazer o upload desse código e fazer a gravação, né? Então, se eu olhar aqui no IDE do Arduino, né? Eu tenho que observar que aqui dentro eu tenho que colocar o nome da rede e a sua senha. Neste caso aqui, o nome da senha é Inf505, só um nome. E nesse caso não tem senha, que é um AP para dar curso. Se for outras redes, né, por exemplo, uma TP-Link, tem lá o seu password para entrar nessa rede. Então eu coloco o nome da rede e a senha. Então essas duas informações devem estar lá no firmware que vai fazer o upload. Ato contínuo, eu pego e faço a carga, né, desse firmware na minha PK2. Então eu vou clicar aqui e vou fazer essa carga. Ok? Muito bem. Quando a carga estiver terminada, eu abro instantaneamente, assim que terminar, assim que aparecer aqui a expressão completo, né, que eu já consegui fazer a carga do firmware. Vejam aqui, ó, tá carregando. Quando ele disser que está carregado, eu vou abrir o Serial Monitor. Quando eu abrir o Serial Monitor, é isso que vai aparecer. Foi atribuído um endereço IP para a minha PK2, que é aquele endereço 192.168.0.3. E essa informação vai ser necessária para que o meu software consiga se conectar na PK2. Depois vai ter a porta, que é 8888, e ali o hostname, né? No caso nós estamos falando do nosso sensor, né? A nossa PK2, aí, que nós colocamos o nome de sensor 001, um sensor que vai estar disponível lá para coleta de dados. Muito bem, quando eu vou agora fazer a minha manipulação do meu sistema, eu vou agora chegar na estrutura de Pythons. Então, quando eu abro aquele arquivo zipado lá, zipo ele, o primeiro arquivo é o do nível 3. O que faz o nível 3? Faz a coleta e faz a parametrização, né? Aciona uma carga. Essa estrutura, então, nos mostra que eu tenho um coração, né? Um coração que é o nível 3. Depois eu vou exibir três coisas. Eu vou exibir a luminosidade, vou exibir a taxa, a RSSI, a potência rádio recebida e a taxa de sucesso de pacote, e uma tela de parametrização. Okay? Então, esses são os três bytes que vão ficar rodando simultaneamente. Vou ligar todos eles vão ficar funcionando, cumprindo a sua função dentro do framework, né? Quando eu faço lá a carga do primeiro Python, que eu ponho para rodar o primeiro Python, ele vai estar então coletando, vai ter uma tela como essa, que eu vou entrar com o endereço IP, muito cuidado para não ter nenhum espaço aqui, que senão não vai reconhecer. Aqui, vou entrar com ele aqui, a minha PK2 já vai estar associada à rede Wi-Fi, agora eu estou ligando o Python do lado de cá, né? Coloco a porta, né? E assim eu coloco várias medidas, eu coloquei aqui 100 mil medidas para ficar fazendo, e automaticamente esse Python começa a se comunicar com a PK2. Tá? Vai se comunicar e os LEDs começam a piscar, ou seja, o LED vermelho quando a PK2 recebe um pacote e o LED verde quando
a PK2 envia um pacote. Okay? E o LED amarelo, depois nós vamos ver como é que nós vamos acender esse LED amarelo usando o MOT. Em seguida, eu vou naquele outro Python, que é o Python da luminosidade. E quando eu abro ele, ele já vai estar exibindo a luminosidade. Okay? Por quê? Não, porque a luminosidade já foi medida, né, pela PK2, né, proporcionalmente à quantidade de luz, já foi capturada pelo Python 3, já foi armazenado um arquivo com esta informação e agora simplesmente eu pego esta informação e faço uma exibição dela no nível 6. Então vejam a importância de entender os níveis. Nível 1 coletou, nível 2 transmitiu, nível 3 coletou na borda, gravou o arquivo, nível 6 vai lá, pega e exibe. Ok? Depois, quando eu abrir o outro Python de intensidade de sinal, RSSI, taxa de sucesso de pacote, está lá o gráfico, né? Vai estar medindo a RSSI no primeiro gráfico e no segundo gráfico a taxa de sucesso de pacote percentual. Então, eu simulei aqui, clicando no botão de baixo da PK2, né, o reset dela, uma perda de conexão, está ali identificando essa perda de conexão aqui. Ok? E, finalmente, a parametrização, porque a parametrização é o último arquivo lá do Python, né, é o N6, Python parametrização, abre uma tela como essa, coloca lá uma figura para explicar como está a topologia da rede, e agora eu consigo acionar o meu LED. Né? Então, lembre-se, isso é uma tela que está para o meu cliente, né, e ele vai mudar os parâmetros ali, e assim que ele clicar em gravar, ele vai gravar esses comandos, automaticamente o Python 3 pega esta informação e aciona o meu LED. Né? Então, esse é o princípio básico, né, da conexão socket, que a gente usa no framework, usando o protocolo MOT. Okay? Essa aplicação no projeto, ela é muito importante, né, porque o projeto é avaliar a cobertura Wi-Fi de uma certa localidade, ou da casa da pessoa, ou da empresa. Não é isso? E ela, então, precisa de um nó sensor que esteja associado à rede Wi-Fi e medindo essa RSSI para sabermos qual o valor dessa potência recebida e se é o suficiente para estabelecer lá uma certa qualidade de comunicação. Né? O Wi-Fi Socket vai ser utilizado principalmente na parte do Wireless Site Survey e depois para fazer a gerência dessa rede sem fio, para ver como é que ela está funcionando. Muito obrigado, estas foram as informações aí para nós entendermos como funciona o framework da TPM, da metodologia das 3 fases, com o protocolo MOT, Management Over Tunneling, né, usando uma conexão socket. Muito obrigado.